Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha querida irmã, meu querido irmão, muito obrigado pela sua companhia, acompanhando, curtindo e apoiando o nosso apostolado Alimento da Alma. Obrigado. Entre no canal do YouTube, se você utiliza podcasts, entre nos agregadores. Tente sempre clicar ali nos joinhas, dando satisfações, curtindo e comentando, tá bom? Muito obrigado. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro espiritual, o livro chamado Jesus Cristo, do Padre Carl Adam. Se você tem acompanhado, nós já estamos no 14º episódio e a leitura vai mostrando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo de um outro olhar, né? Acompanhado e meditando com a meditação do Evangelho, o livro começa a ter um outro sabor, tem uma outra visão da figura deste homem que tanto nos impressiona. O reino futuro presente em Jesus. Não é, porém, menos incontestável que o seu olhar se dirigia para um futuro muito próximo e que ele esperava, com todo o ardor da sua alma, uma intervenção do céu num tempo que se avizinhava naquela mesma geração. Sabe que o Filho do Homem deve vir julgar o mundo na consumação dos séculos e que essa vinda depende tão somente da vontade do Pai. Mas ao mesmo tempo anuncia essa vinda como algo a ser realizado ainda durante aquela geração. Como resolver tal antinomia? À luz da consciência que tinha da sua missão, Jesus sabe que é desde já aquele que contém ao mesmo tempo na sua própria pessoa o futuro e o presente, o fim das eras e a geração do momento. Sabe que é desde já, no próprio instante em que se fala, aquele que um dia há de sentar-se sobre o trono da glória rodeado de todos os seus anjos. É ali que reunirá diante de si todos os povos e fará a discriminação entre eles, como um pastor separa os cabritos das ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Sabe que é desde já o rei do novo reino, aquele que há de dizer aos que estão à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a constituição do mundo. Jesus pronuncia aqui sobre si mesmo uma frase singularmente ousada, impossível na boca de um homem, mas é ela que nos dá a única chave capaz de nos fazer penetrar no sentido da sua missão e de explicar o aparente paradoxo da sua mensagem, na medida em que se vê como o juiz futuro do mundo e o rei do novo reino, na medida em que tem plena consciência de si mesmo. Para ele, esse reino futuro já está de algum modo presente na sua pessoa. Na consciência que tem de si mesmo, reúne-se o presente e o futuro, o tempo e a eternidade. Numa visão profética que os nossos pobres espíritos limitados não podem compreender, abrange num olhar como uma realidade atual o juiz presente e o julgamento futuro, o reino presente e o seu reino vindouro, a geração agora e o mundo novo que germina. Essa grande coisa que está por vir já está presente na sua pessoa e há de manifestar-se ainda na sua geração com uma força impressionante. As potências do reino começam a manifestar-se e a operar na sua pessoa, no futuro mais imediato, com uma novidade verdadeiramente criadora. Quando Jesus, pelo dedo de Deus, domina desde já o poder dos demônios, demonstra bem que o reino e suas potências já estão em ação no mundo, operam de modo invisível. Não se pode localizá-los nem determinar exatamente a sua posição, como se faz com as estrelas do céu. Não se pode dizer que estejam aqui ou ali. O reino de Deus está no meio de vós, quer dizer, é ele em que está no meio dos judeus, com o seu poder invisível. Discretamente, sem chamar a atenção, como o grão de mostarda, como o fermento que a dona da casa pôs nas massas, esse reino espalha a sua graça, alastra-se e cresce. O reino do Pai é também o seu reino, o reino de Cristo. Quando dois ou três oram juntos, ele está no meio deles. Ele é, desde já, o princípio que une entre si todos os seus companheiros, os convidados ao festim de núpcias.
os que um dia se assentarão à sua mesa no seu reino, a fim de tomarem parte no alegre banquete messiânico. A futura vinda em majestade. Sem dúvida, faltam ainda a majestade e a glória externas, como faltam também a vitória completa, a manifestação definitiva da majestade e do poder de Deus. O reino é essencialmente algo que cresce e se desenvolve continuamente, algo que continuamente está por vir. Por isso, Jesus se encontra sempre num estado de tensão interior, sempre voltado para o futuro. Esta esta é contínua, sempre orientado para a consumação de tudo, para a escatologia. Mas sabe que nele esse grande porvir se manifestará num futuro muito próximo por meio de revelações e de ações poderosas, sempre novas. Sabe que nele esse juízo e esse reino de Deus encontram já na sua própria geração a sua origem e o seu desenvolvimento. É por isso que pode, num sentido muito verdadeiro e profundo, anunciar a vinda desse reino num tempo muito próximo. Quando fala do reino e da vinda em majestade, entende-nos num duplo sentido, tanto por referência ao fim dos tempos, como ao presente, ou melhor, entende-os aplicados ao presente, enquanto este está orientado anteriormente para a construção dos séculos e nela compreendido. No seu desígnio profético e messiânico de salvação, mais importante do que anunciar a sucessão cronológica é revelar as relações essenciais que fazem com que o presente e o futuro estejam intimamente relacionados e voltados um para o outro. Aspecto digno de nota. São João, que se ocupa mais do que os outros evangelistas em nos dar a conhecer a vida íntima de Jesus, é precisamente aquele que, no seu evangelho, põe em relevo esta interpretação na intuição de Jesus, mais claramente ainda do que os sinópticos, mostra que a atitude escatológica de Jesus também compreende o presente. O príncipe deste mundo não esperará o fim do mundo para ser julgado. Já está julgado. É agora o juízo deste mundo. É agora que o príncipe deste mundo é lançado fora. Assim, não podemos fugir a este fato. Toda a mensagem de Jesus, e especialmente o paradoxo da sua pessoa, apoiam-se sobre a consciência que ele tem de si mesmo. Ele, o Galileu, o homem que viveu no momento presente, é ao mesmo tempo o futuro juiz do mundo e o rei do reino futuro. O Filho do Homem. Deste modo, a pessoa de Jesus apresenta-se sob o aspecto inteiramente novo. Já não o vemos apenas no meio das flores, dos campos, das crianças, dos enfermos e dos pecadores, mas sobre o trono divino de supremo juiz, de rei. As estrelas são o seu manto. Já não é apenas o mestre sublime e o profeta iluminado. É o Senhor da consumação iminente dos séculos. Aparece-nos como aquele que decidirá de nós, como o destino do mundo. Jesus exprimia esta consciência de um modo que hoje nos parece particularmente curioso. Chamava-se o Filho do Homem. Com isto indica aspectos profundos da sua personalidade que importa investigar com mais precisão. Que quer dizer quando se designa como Filho do Homem? Esta expressão, Filho do Homem, significava originariamente um homem qualquer, alguém. Todavia, desde que Daniel a aplicara a alguém semelhante ao Filho do Homem, que devia aparecer à direita do ancião sobre as nuvens do céu. Tomou entre os judeus, especialmente nos círculos apocalípticos, um sentido enfaticamente religioso e até messiânico, embora não fosse o nome próprio, solene e dogmático para designar o futuro Messias, orientava o pensamento religioso para aquela misteriosa personalidade que um dia, segundo a fé dos melhores, haveria de libertar o povo de Israel como o rei dos fins dos tempos, chamando-se muito intencionalmente Filho do Homem, e aplicando essa designação exclusivamente a si mesmo, Jesus comunicou-lhe um significado estranho e misterioso. Converteu-a num enigma que chamava a atenção.
Se desde o começo tivesse atribuído o santíssimo nome de Javé, seus compatriotas, educados numa fé estritamente na unidade absoluta e na sublime grandeza de Deus, tê-lo-iam de certo lapidado como blasfemo antes mesmo de que pudesse dar início à sua pregação. E se, recorrendo à terminologia messiânica da época, Jesus se tivesse chamado simplesmente Filho de Deus, sem outra precisão, essa expressão teria dissimulado mais do que desvendado o segredo da sua divindade. O judeu desse tempo aplicava esse santo nome a seres criados, primeiro aos anjos de Deus, depois ao próprio povo hebreu, como povo eleito, ao seu rei ungido e até às pessoas piedosas. O nome de Filho de Deus aplicado ao Messias somente teria despertado uma ideia de uma criatura. Para evitar uma e outra dessas interpretações erradas, Jesus apoiava-se na profecia de Daniel. Todas as vezes que trata da consumação dos séculos, fala do Filho do Homem que está sentado à direita do poder de Deus e há de aparecer sobre as nuvens do céu. Minha querida irmã, meu querido irmão, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo seu apoio do nosso apostolado Alimento da Alma. Peço que, se você tem interesse e gosta desse livro e quer tê-lo para consultas e leituras futuras, né? Porque lembrando, bons livros a gente tem que ler várias vezes ao longo da nossa vida. Tem o link desse livro na descrição, tá bom? E reforço, temos a playlist com todos os episódios no nosso canal do YouTube. No Spotify também você vai encontrar e nos outros agregadores de podcast. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.